Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Mais do que isso, simbora pessoal, buscar aquelas informações do Estatuto da Criança e do Adolescente que certamente serão úteis na nossa missão. E nós sabemos que a nossa missão não é fácil, né gente? O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento muito extenso, mas isso não importa. Maior é o nosso desafio, maior é o nosso desejo de vitória e muito maior é o nosso objetivo. Significa saber, então, que nós passaremos por cima de todos os obstáculos. Mais uma vez, quero falar sobre assuntos pertinentes, assuntos que são cobrados em provas, principalmente em provas, relacionadas à área de educação. Por quê? Não somente, pessoal, mas principalmente em relação àqueles concursos na área de educação. Eu vou falar aqui sobre basicamente 3 assuntos. Eu vou falar sobre a questão da remissão, no sentido de perdão. Vou falar, gente, sobre as medidas que poderão ser aplicadas aos pais, isso no contexto da infração, ou seja, no contexto do ato infracional. E depois eu falarei sobre um assunto que está na moda, um assunto que todo mundo quer saber, e aí inclusive a banca. Nós vamos falar sobre o conselho tutelar, tá bom? Bem, é comum que durante o curso algumas dúvidas, então, surjam e eu estarei prontamente ali apto a suscitá-las. Basta você entrar em contato comigo através das nossas formas oficiais, através do nosso fórum, e se você puder me dar a honra e quiser seguir os meus trabalhos nas redes sociais, @professor Eduardo Galante, ok? Vamos lá então? Simbora com o professor, é hora de falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos na 15ª aula, mas pense num assunto extenso. Mas como eu disse a vocês, tudo, gente, tem uma solução prática. A nossa solução chama-se vamos estudar. Então, a nossa solução chama-se vitória. Olha, dando sequência aqui, então, dentro do assunto prática de ato infracional, eu quero agora que você destaque aí no nosso resumo o assunto remissão. Pessoal, remissão aqui está no sentido do seguinte, tá? Remissão aqui pode ser entendido como perdão. Então, remissão aqui pode, para facilitar o nosso estudo, ser entendido como perdão. Mas será que é possível conceder a remissão? Será que é possível conceder a remissão a um adolescente infrator? Vamos descobrir isso aqui agora. Primeira pergunta, sim, mas existem condições para isso, tá? Então, antes de iniciado o procedimento inicial, então destaca-se este lapso temporal, tem que ser antes de iniciado o procedimento, então, judicial, juiz, jurisdição, ou seja, antes de iniciar o procedimento junto ao Poder Judiciário, né? Ou seja, o judiciário vai apurar aquele ato infracional. Nesse caso, gente, o representante do Ministério Público, o senhor promotor de justiça, antes de dar início de todo o processo lá junto ao Poder Judiciário, junto à Vara da Infância e Juventude, por exemplo, ele poderá conceder a remissão, poderá conceder o perdão, tá? Isso é interessante. Por quê? Teve uma banca que perguntou se a remissão era uma forma de exclusão do processo. Pessoal. Trata-se de uma forma de exclusão do processo, tá bom? Então, para a nossa prova, evidentemente que eu quero que você guarde isso. Então, antes de iniciado o processo, o Ministério Público, o promotor, poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo. Agora, é claro que o promotor, para fazer isso, primeiro, vai analisar as circunstâncias e as consequências do fato praticado.
tá? E mais, vai levar em consideração a personalidade do adolescente e ainda a sua participação no ato infracional. Olha quantas características num único artigo, não é isso, gente? Muitas delas, mas não se preocupem, todas elas alcançáveis ao nosso entendimento. Tá, não foi feito isso, iniciou o procedimento. E aí, gente? Depois que se inicia esse procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária vai importar na suspensão ou na extinção do processo. Opa! Pegadinha! Pegadinha! Ligue o radar da aprovação. Então, se for antes, é exclusão do processo. Se for depois, é suspensão ou extinção. Então, antes é exclusão, depois é suspensão. Pronto, gente, é isso que eu quero que você guarde. Banca gosta de detalhes e nós sabemos que se tiverem detalhes, lá nós estaremos. Dando sequência, a remissão, gente, olha, a remissão, ela tem algumas consequências interessantes. Olha só isso aqui. A remissão, ela não implica necessariamente, tá? Não implica necessariamente que houve o reconhecimento ou que houve a comprovação da responsabilidade. E mais, também a remissão não vai continuar, não vai existir para efeitos de antecedentes. Então a remissão, ela não pode servir de base para efeitos de antecedentes. E mais, pode incluir eventual aplicação de qualquer medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de liberdade ou internação. Somente estas aqui é que não vão poder, tá bom? Então a remissão não implica necessariamente em reconhecimento ou comprovação da responsabilidade e nem prevalece para efeitos de antecedentes. E mais, pode incluir, eventualmente, a aplicação de quaisquer medidas. Significa dizer que, junto à remissão, eu poderei aplicar algumas medidas socioeducativas. As únicas que eu não poderei aplicar junto com a remissão é regime de liberdade e internação. Aí teve uma banca marota que perguntou o seguinte, olha, junto à remissão, pode haver a aplicação de medidas, a banca colocou assim, junto à remissão, o Estado pode aplicar todas as medidas socioeducativas. Errado. Por quê? As medidas de colocação em regime de semiliberdade e internação não podem. As demais sim, tá bom? Olha, a medida aplicada por força da remissão, ela poderá ser revista judicialmente. Isso é interessante. Quando? A qualquer tempo, tá? É claro que para isso deverá haver vamos dizer assim, um pedido expresso do adolescente ou ainda do seu representante ou ainda do Ministério Público. Então, se cair na nossa prova, olha, a medida que foi aplicada por força da remissão, a ela, então vamos colocar ali, foi aplicada qualquer medida socioeducativa por força da remissão, à exceção do regime de semiliberdade e internação. Isso pode ser revisto judicialmente? Pode. Quando? A qualquer tempo. Quem pode pedir isso? O adolescente, o seu representante ou ainda, tá? O Ministério Público. Fiquem de olho nesta situação. E mais, isso aqui, pessoal, despenca em provas. É o seguinte, existem algumas medidas que poderão ser aplicadas aos pais ou ainda os responsáveis. Por quê? Nós temos situações, então, em que crianças e adolescentes, na realidade, nada mais são do que vítimas dos próprios pais ou os responsáveis, e por uma série de motivos.
Quantas vezes você já não ouviu falar que determinada criança acabou praticando um ato infracional por influência do pai ou coisa do tipo? É claro que isso é possível. E quais são as medidas, então, que poderão ser aplicadas aos pais ou responsáveis? Vou falar todas elas para vocês aqui. Os pais ou responsáveis poderão ser encaminhados a serviços ou programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Inclusive, gente, nós temos um documento da área da assistência social, é a Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social. Lá nós temos os serviços socioassistenciais, que então, entre estes serviços, alguns deles são de proteção da família, tá bom? Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, de orientação, de tratamento a alcoólatras e toxomanos. Existem pais, então, que são alcoólatras. Já pensou uma criança ou uma adolescente nesse ambiente? Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Existem alguns pais ou responsáveis que são encaminhados nessa situação. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de matricular o seu filho ou pupilo. Quem é um pupilo, gente? É aquela criança ou adolescente que está sob a égide, ou seja, que está com o responsável, tá? Então, os pais têm o filho, o responsável tem o pupilo. E mais, acompanhar ali a sua frequência e o seu aproveitamento escolar. Tudo isso aí poderá ser aplicado, então, aos pais ou responsáveis. Olha, ainda, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente para tratamento especializado. Se for uma necessidade da criança ou do adolescente, isso deve ser feito. Poderá ainda ser aplicado aos pais. Advertência. Por fim, poderão perder a guarda, poderão ter destituído a tutela e, por fim, aqui, eles poderão ter a suspensão ou destituição do pátrio poder familiar nos termos do nosso Código Civil. Fiquem atentos, normalmente quando banca cobra isso, cobra de maneira literal. Normalmente ela o faz cobrando a literalidade aí de todas estas situações. Portanto, se cair, os pais poderão ter a sua, na situação aí, poderão ser aplicadas aos pais, então, medidas? Poderão. Todas elas estão aqui, tá? Pronto. Agora que você já sabe, é interessante nós imaginarmos uma situação que, infelizmente, é mais comum do que a gente possa pensar. Trata-se daquela situação em que há, então, ali, a hipótese, indícios que houve maus tratos, opressão, ou que houve, inclusive, abuso sexual. Gente, se por algum motivo restar comprovado que houve maus tratos, opressão ou abuso sexual, e se isso tenha sido feito pelos pais ou pelo responsável, terrível, nesse caso, o juiz, a autoridade judiciária, poderá determinar como uma medida cautelar, ou seja, como uma medida a ser realizada imediatamente, o afastamento do agressor da moradia comum. Claro, gente, se um pai foi capaz de fazer isso, tem que tirar ele de lá, uai. Tira esse demônio de lá, uai. Como é que ele teve coragem de fazer isso com, um seu filho, com o seu pupilo? Isso é um monstro, tem que ser mesmo afastado, viu? Olha, da medida cautelar, ou seja, desta medida do juiz, poderá ainda constar a fixação provisória de alimentos, ou seja, esse monstro vai ter que pagar alimentos aí, gente, é pagar pensão alimentícia, tá? É porque antes de se tornar pensão alimentícia, a justiça se chama de alimentos, tá bom? Então, para melhor entendimento da questão, é o seguinte, esse monstro que foi afastado aí do convívio com essa criança, por quê? Praticou maus tratos, opressão ou abuso sexual, além dele ser afastado, ele deverá pagar pensão alimentícia. Mas aqui a gente chama de alimentos, porque ainda não chegou a ser sentenciado, tá? É claro, essa criança, esse adolescente vai ficar com fome? Não, ele vai ter que pagar essa pensão aí, tá bom? Ou seja, vai ter que pagar alimentos.
Tá bom? É isso. E mais, vamos falar sobre um assunto que está em moda. Vamos falar então aqui sobre o assunto que está muito falado, muito cobrado em prova, que é o Conselho Tutelar. Gente, antes de eu falar do Conselho Tutelar aqui propriamente dito, eu quero falar aqui algo por questão daqui a pouco você vai falar assim, nossa senhora, aquele professor é muito ruim. Não. Nós não vamos falar do Conselho Tutelar, nós não temos esse assunto só no ECA. Existem outras normas que falam sobre o Conselho Tutelar. Eu quero falar com você do Conselho Tutelar tal qual está no ECA. Por quê? Eu recebi um dia desse aí uma mensagem no Instagram de uma menina que me falou, professor, eu encontrei umas coisas diferentes do que o senhor falou. Falei, ótimo, aonde você encontrou? Ah, na lei tal. Falei, pois é, só que o Conselho Tutelar, eu quero falar nos termos do que está no ECA. Existem outras normas que falam sobre o Conselho Tutelar? Existem, mas eu quero que você fixe aqui. O que diz o ECA sobre o Conselho Tutelar? Vamos ver? Simbora comigo, gente. Olha só, nos termos então aqui do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos falar um pouquinho sobre esse Conselho Tutelar. Para que a gente possa fazer isso, é importante a gente voltar lá no começo do curso. Estão lembrados da doutrina da proteção integral? Então, nós já sabemos que é dever do Estado, é dever da sociedade, é dever da família, de toda a comunidade, não é isso? Zelar das crianças e do adolescente, cuidar deles, não é isso? Aplicar a eles o princípio da prioridade e mais, eles são detentores dos mesmos direitos dos adultos. Pois é. Quem é o representante da sociedade em relação, então, a estes cuidados? Olha só, o Conselho Tutelar, gente, é um órgão importantíssimo. Ele é um órgão permanente, significa dizer que o seu prazo não é temporário, ou seja, ele não nasceu já com prazo de duração. Ele é permanente, ele é autônomo, ele pode tomar as suas decisões de acordo com as suas funções institucionais. Ele não é um órgão do Poder Judiciário, ele não é um órgão jurisdicional. Então, quando eu falo não jurisdicional, eu estou dizendo que ele não é do Poder Judiciário. É ele o representante da sociedade. É ele quem é, então, encarregado pela sociedade para saber, gente, se os direitos das crianças e dos adolescentes estão sendo cumpridos. Ah, agora sim. Se alguém daqui para frente te perguntar o que faz o Conselho Tutelar, ele vai zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele que é o encarregado da sociedade para fazer isso. Olha, e quantos conselhos tutelares nós temos então ou deveríamos ter? É o seguinte, em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal. Por quê, gente? O Distrito Federal, ele não é dividido em municípios, tá bom? O Distrito Federal, ele não é. O Distrito Federal, ele é dividido em regiões administrativas. Em cada município, em cada região administrativa, haverá, no mínimo, um conselho tutelar, lembrando que esse conselho vai fazer parte da administração pública local. Esse conselho deverá ser composto por 5 membros. Estes membros serão escolhidos pela população local. Eles ficarão como conselheiros por um período de 4 anos e poderão ser reconduzidos novamente ao cargos desde que sejam aprovados nos processos de escolha. E percebam que aqui não estão dizendo qual será esse processo de escolha. Está vendo aqui, gente? Então, na nossa dica aqui, é claro, não há qualquer menção sobre como deverá ser escolhidos estes conselheiros tutelares, tá bom? Então, quem vai adotar esta política de escolha aí é, no caso, o município responsável. E mais, para que você possa ser um conselheiro tutelar,
existem alguns requisitos que você deve cumprir. Primeiro, você deve ser dotado de idoneidade moral. Você tem que ter pelo menos 21 anos de idade. E mais, de idade, 21 anos. E mais, você deve residir no município. Estas aí são as condições mínimas para que você possa ser conselheiro. São as únicas? Não, não são as únicas, mas certamente são aquelas que são as mais essenciais, tá bom? Sem isso aí, certamente você não terá como ser um conselheiro. Olha, lei municipal ou distrital, já que nós temos conselho no Distrito Federal, então essa lei vai falar sobre o local, o dia e a hora de funcionamento do conselho tutelar. Inclusive, a lei deverá ser clara quanto ao fato de serem remunerados ou não. Isso tudo é decidido por lei, tá? Deverá constar da lei orçamentária municipal e também da lei orçamentária do Distrito Federal, ali a previsão de recursos necessários para que se possa funcionar o conselho tutelar e para que se possa pagar então os conselheiros e ainda para que possa formar ali, ou seja, para que possa pagar a formação de cada um deles, tá bom? Olha, se você exercer a função de conselheiro, significa dizer que você estará realizando, você então terá realizado a prestação de um serviço público relevante. E mais, pressupõe-se, ou seja, aquele que foi conselheiro tutelar, em termos práticos, significa dizer que é sim, da presunção que ele tenha uma idoneidade moral. Então, se você disser que foi conselheiro tutelar, nós podemos entender que você é dotado, sim, de idoneidade moral. Afinal de contas, para ser, essa é uma exigência. Ainda, quais são as competências principais do conselho tutelar? É claro que aqui eu vou falar sobre algumas delas que estão aqui no nosso, tá? Vou falar de algumas que estão aqui no nosso ECA. Não quer dizer que sejam as únicas, mas quer dizer que sim, são importantes. Vamos a elas? Quais são as principais? Ele, no caso, caberá ao conselho tutelar atender a crianças e adolescentes que estão, então, em situação, gente, de prática ali, de atos que tenham diretamente previsão nos artigos 98 e 105, tá? Do nosso aqui Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, aplicando aquelas medidas de proteção previstas lá no artigo 101, incisos 1 a 7. Caberá ainda ao conselho, tá, tutelar, atender e acolher os pais ou responsáveis e a ele aplicar aquelas medidas que nós acabamos de falar aqui. Então, no nosso curso, eu acabei de falar para você, ó, estas medidas aí, sabe quem são os responsáveis para aplicá-las aos pais e responsáveis? Os conselheiros, tá bom? Também encaminhar ao Ministério Público qualquer notícia que diga respeito à infração administrativa ou penal, tá? Contra direitos da criança e do adolescente. Poderá ainda o Conselho requisitar as certidões de nascimento ou de óbito de criança e de adolescente, evidentemente que isso quando for necessário. Representar ao Ministério Público, ou seja, ao promotor, para que se possa, então, dar início às ações de perda ou suspensão do poder familiar. Isso, evidentemente, desde que não tenha quaisquer condições mais de manter aquela criança junto à sua família natural. Criança ou adolescente, tá? Então, aqui são situações, são missões muito especiais dos conselhos tutelares. Olha, se no exercício das funções, ou seja, se no exercício das suas atribuições, o conselho tutelar entender o seguinte, olha, tem que haver o afastamento do convívio familiar. Se assim entender o conselho tutelar, gente, ele imediatamente deverá fazer essa comunicação ao Ministério Público. E nesta oportunidade, ele vai trazer todas as informações para o Ministério Público.
Por que que ele entende aquilo? Quais foram os motivos que levaram ele a entender daquela maneira, tá bom? Nesse caso, então, para a nossa prova é importante que você guarde isso. As decisões do Conselho Tutelar, elas somente poderão ser revistas por autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, gente, as decisões que o Conselho Tutelar tomar, elas só poderão ser modificadas por um juiz. Não poderá qualquer outra autoridade, no caso aí, vamos dizer assim, mudar a decisão do Conselho Tutelar. Quem muda a decisão do Conselho Tutelar é só o juiz, mais ninguém, tá bom? Como é que é feita a escolha dos conselheiros? Aqui eu vou fazer algumas regras básicas, não quer dizer que sejam as únicas, mas quer dizer que são aquelas que estão no estatuto. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, gente, primeiro, deve ser estabelecido em uma lei municipal. Cuidado, onde está a lei municipal, a banca vai querer te pegar e colocar lei estadual, lei federal, tá? Quem é que vai realizar a escolha dos conselheiros lá, os membros do Conselho Tutelar? Isso ficará sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, gente, é esse conselho quem vai realizar todo o processo para a escolha dos conselheiros, tá? É claro que esse processo será fiscalizado pelo Ministério Público. O processo de escolha destes membros vai ocorrer em uma data unificada. Normalmente isso ocorre num período a cada 4 anos. Normalmente é no primeiro domingo do mês de outubro. Isso tá no ano ali subsequente ao da eleição presidencial. Então aqui nós temos uma regra geral de escolha destes conselheiros. E a posse dos conselheiros? Ela ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. E mais, nesse processo de escolha dos conselheiros, é proibido, gente, o candidato doar, oferecer, prometer, integrar ou ainda entregar ao eleitor qualquer bem ou ainda qualquer vantagem pessoal, seja ela de qual natureza for, inclusive aqueles brindes de pequeno valor. Nada disso poderá ser entregue durante, então, ali esse procedimento. Olha, qualquer pessoa pode ser conselheiro? Depende. Existem algumas pessoas que estão impedidas de tanto. Olha só, quem são os impedidos? Nos termos aqui do nosso estatuto, são impedidos de servir no mesmo conselho o marido e a mulher, os ascendentes, os descendentes, o sogro e o genro, a nora, irmãos, cunhados, tá? Durante o cunhado, tio, sobrinho, padrasto, madrasta, enteado, esse pessoal não pode servir ao mesmo tempo não, gente, tá? Esse pessoal não pode trabalhar junto, não podem, então, servir no mesmo conselho. Não vai ter jeito de trabalhar no mesmo conselho, marido e mulher, por exemplo, tá? Olha, o que nós podemos entender por impedimento? Significa dizer o seguinte, gente, olha, o impedimento, isso em relação à autoridade judiciária e em relação ao promotor, nós temos a seguinte ideia. Olha, a atuação da Justiça da Vara da Infância e da Juventude no exercício da comarca, fórum regional ou distrital. Então esse impedimento do conselheiro, gente, tá? Ele também poderá ocorrer. Pode ser que, inclusive, o seguinte, não pode o conselheiro, por exemplo, ser marido da juíza, ou, por exemplo, a conselheira ser esposa do promotor de justiça. Não pode, tá? Existem esses impedimentos que são naturais. Bem, para que a gente possa encerrar esse nosso encontro com a chave de ouro, eu trouxe aqui uma questão para que a gente possa resolvê-la muito próxima daquela que você encontrará em prova. Vamos lá? Olha, quanto à Lei 8.069, assinale a alternativa correta. Vamos lá.
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo jurisdicional. Não, ele não é do Poder Judiciário, é não jurisdicional. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto por 3 membros. Não, são 5 membros. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, o dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros. Verdade, gente. Aqui eu tenho as informações de acordo com o que está na nossa norma. Mas vamos seguir aqui. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 2 anos. Não, são a cada 4 anos. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei estadual municipal e realizado. Gente, lei estadual municipal, pelo amor de Deus, né? Ou é estadual ou é municipal. E no caso aqui a gente sabe que é municipal, não tem nada de lei estadual, tá bom? Portanto, de fato, a única alternativa que está de acordo com o ECA é a letra C. Parabéns a todos que acertaram. Bem, com isso chegamos ao final de mais um encontro. Muito obrigado, como sempre. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.